Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 10 de maio de 2025. A Ucrânia reacende avanços em Kursk. 162 ataques no teatro de operações, sendo que 51 destes ataques contra a linha de defesa de Pokrovsk. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Principalmente a você que não é inscrito, peço que inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Na província russa de Kursk, onde, apesar da imprensa russa e do próprio ditador russo fazendo as narrativas falsas de que tinham expulsado os ucranianos, depois foram obrigados a reconhecer que não expulsaram da província de Kursk, os combates, devido aos avanços da Ucrânia, reacenderam-se novamente nessa província. E as tropas ucranianas atacam as posições russas, já vem fazendo isso há alguns dias. E, inclusive, isso é confirmado, essas últimas notícias, por analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, o ISW, Institute Study of War, e que é um instituto americano com sede em Washington, mas é um instituto independente, ele não é do governo americano. Os combates nessa região não estão diminuindo, mas não por obra dos russos, mas por obra do exército da Ucrânia. Estão se intensificando com vigor renovado. Correspondentes de guerra russos, inclusive, que eu quero descrever, eles dizem que os combates estão ocorrendo atualmente na área da estação ferroviária de Tetkino e que a Ucrânia já domina metade desta cidade. Ao mesmo tempo, alguns cidadãos russos afirmam que ruas no sudeste de Tetkino estão todas sob o controle das forças armadas da Rússia. E também os canais russos no Telegram, eles informam que as tropas da brigada número 83, que é uma brigada aerotransportada, e da 217 e da 56, que também são regimentos aerotransportados, estão participando na batalha por Tetkino. Porém, as forças ucranianas continuam realizando ataques de artilharia, ataques aéreos com caças F-16, Mirage 2000, e também MiG-29 e MiG-27, ou seja, eles estão de fato, vamos dizer assim, moendo aquela região. E as forças ucranianas estão atacando, inclusive, essas posições da Rússia com munições GDAM, nessa área da estação ferroviária de Tetkino. Ainda eles continuam afirmando, os correspondentes de guerra da Rússia, que fazem a cobertura local. Eles afirmam que as forças ucranianas estão usando drones e artilharia para atacar linhas de comunicação terrestres russas e logística, também na região de Tetkino. Os canais também russos informam que as forças armadas ucranianas estão usando drones e já usaram drones para controlar completamente os trechos críticos da rodovia 38K040, que vai de Tetkino a Karish, impedindo assim o escoamento da logística da Rússia, ou seja, a Rússia ficou numa posição crítica e complicada ali em Tetkino. Quero lembrar que nessa região aqui em Tetkino, recentemente, eu inclusive falei aqui no canal, a Força Aérea Ucraniana, ela fez um ataque bem sucedido a um posto de comando na região aqui de Tetkino, onde é um posto de comando e também há um posto de monitoramento de drones, ou seja, que eles controlavam e lançavam drones ali. E todos aqueles operadores de drones vieram a morrer com esse ataque feito pela Força Aérea Ucraniana. Como resultado, inclusive em mais detalhes,
até 20 operadores de drone foram eliminados, bem como todos os equipamentos foram destruídos. A Rússia anunciou ontem, repentinamente, uma evacuação dos moradores desta região de Kursk e em regiões adjacentes, em resposta a esta ofensiva ucraniana. No entanto, o lado ucraniano não confirmou oficialmente o avanço das forças nessa direção. Os combates estão acontecendo, os avanços estão, mas há exemplo de outras vezes em que isso acontecia, não somente em Kursk, mas em Briansk, em Belgorod, eles ficavam quietos. Quando as posições começaram a ser consolidadas e determinada uma linha de defesa ucraniana, semanas após, inclusive, que a Ucrânia ela dizia o que estava ocorrendo e o que de fato aconteceu. Mas, por enquanto, as Forças Armadas, confirmadas pelo lado russo, de comunicação, como blogueiros e correspondentes de guerra, a Ucrânia de fato está avançando e expulsando os russos da região. Eles já evacuaram muita tropa e muito material bélico de Tetkino. Praticamente Tetkino está entregue, talvez em poucos dias, a Ucrânia consolidará a captura dessa cidade e a presença ativa dos militares ucranianos na região tornou possível impedir campanhas ofensivas russas nas regiões de Sumy e Kharkiv, ou seja, teve sucesso e está tendo sucesso esse avanço em Kursk. Ou seja, os ataques contra Sumy e contra a província de Kharkiv, eles têm, quando feitos, eles não têm a mesma intensidade porque não têm a sua base territorial, a sua plataforma territorial para isso em Kursk. Enquanto isso, 172 confrontos aconteceram ontem em todo o teatro de operações desde o início da madrugada do dia 9. E também em Pokrovsk, 51 confrontos na região de Pokrovsk. Já para abranger tudo, embora que eu vou dar mais detalhes, os 162 ataques iniciados pela Rússia, eles não tiveram êxito, ou seja, a Rússia teve que recuar em todas as situações. Eles também realizaram 22 ataques aéreos, viram que diminuíram os ataques aéreos. Normalmente eles tinham feito mais de 30, 40, né? Ou seja, 22 ataques aéreos. Eles usaram 37 bombas guiadas desses ataques aéreos, né? Além disso, os russos usaram também 956 drones kamikaze de fabricação, ou pelo menos a patente iraniana, os Shahed, famosos mísseis Shahed, e atacaram também com aproximadamente 3.250 ataques com artilharia contra as posições e vilas e aldeias ucranianas. Os detalhes aqui em Kharkiv, por exemplo, apenas contra Volchansk houve ataques, eles fizeram 5 ataques, ou seja, um número bem pequeno, o que está prejudicado, inclusive, pelos avanços que a Ucrânia teve na região de Kursk. E em Kupiansk, 2 ataques, ou seja, mais xoxo ainda, vamos falar assim numa linguagem mais vulgar, mais xoxo ainda. E em Limansk, que 17 vezes eles fizeram ataque a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vilas e também não tiveram sucesso. Agora, importante, eu quero destacar as cidades mais importantes que eles sempre tiveram como alvo na região, né? Ali na região de Kramatorsk, que fica ali, Chasiv-Yar, ali, né? Eles atacaram apenas 10 vezes, mas esses ataques foram distribuídos entre Chasiv-Yar, Bila-Horá, Kurdyumivka e também na direção de Oleksandro Shurtini. Então, todos eles repelidos. A cereja do bolo ali é Chasiv-Yar, uma cidade que fica em morros, ela é elevada, então muito difícil de conquistar, que tinha antes da guerra 25 mil habitantes. E os ucranianos estão segurando, eles nunca conseguiram entrar nessa cidade. Ela é inexpugnável e apenas para constar, existem brasileiros que estão nessa cidade, defendendo essa cidade, fazendo parte da legião estrangeira da Ucrânia. Pokrovsk não vou comentar, que eu já falei que foram 51 ataques, né?
Em Kursk, eles tentaram 19 ataques nas áreas que eles estão, não naquela onde a Ucrânia está avançando, e também eles acabaram foram obrigados a recuar em todos, eles não tiveram sucesso, ou seja, a Ucrânia está prevalecendo em Toretsk, da onde eles tinham tomado e foram expulsos pelo exército ucraniano, depois não conseguiram entrar mais, perdão, e eles tiveram 15 vezes, eles foram atacados. As tropas ucranianas foram 15 vezes atacados. Eles estão tentando resgatar a cidade, mas os ataques deles daquela região, apesar de serem violentos, a intensidade está diminuindo, sentindo-se claramente que existe uma falta de tropas para eles poderem continuar com mais efetividade e reconquistar Toretsk, que não vão conquistar. Na realidade, os avanços da Rússia, na minha avaliação, em toda a Ucrânia, não vão acontecer, seja o esforço do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês para inscrever-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam comentários. E não esqueça você, principalmente, você que não é inscrito, aqui você viu a verdade. Inscreva-se, conto com você. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.